Então, estamos iniciando a nossa gravação. Caso alguém seja contra, se manifeste no chat. Bom, sem mais delongas, a gente vai trabalhar hoje a questão da sociologia criminal. Nós vamos ver, nós vamos entrar propriamente dito hoje nas teorias do consenso. Deixa eu só abrir aqui a janela para vocês. Dá uma travadinha às vezes. Aí. Bom, então, inicialmente, a gente vai trabalhar hoje especificamente a questão das teorias do consenso, tá? E isso a gente tem que partir lá da nossa ideia da sociologia. Então, como eu falei para vocês, o que era mais importante na aula passada, eu falei que seria nós estudarmos propriamente dito a sociologia. A sociologia criminal, ela vai se dividir em duas grandes escolas, né? Uma das escolas, ela vai ser chamada de teorias do consenso, e a outra grande escola vai ser as teorias do conflito. Hoje nós vamos entrar somente nas teorias do consenso. Bom, rapidamente aqui para vocês terem uma noção, né, do nosso quadro sinóptico, eu trago aqui as teorias sociológicas, né? Então, elas têm a finalidade de explicar o crime e elas são divididas, como eu falei, naquelas que se filiam à corrente do consenso e aquelas que se filiam nas teorias do conflito. Então, nós vamos ter dentro da ideia do consenso, nós vamos ter a Escola de Chicago, a associação diferencial, a teoria da anomia e a subcultura delinquente. E, do outro lado, na teoria do conflito, nós vamos ter o chamado Labeling Approach, né, ou teoria da rotulação, da estigmatização, e a teoria crítica, né, a famosa criminologia crítica, dentro dessa ideia de diferenciação. Nós vamos ver cada uma dessas escolas de forma detalhada, para que vocês tenham uma visão de como se deu isso na sociedade. Como hoje nós vamos falar propriamente das teorias do consenso, é importante vocês perceberem alguns conceitos, tá? E a primeira ideia dentro das teorias do consenso é que a sociedade ela é baseada no consenso dos indivíduos, né? Então, através da livre vontade, as pessoas escolhem viver em sociedade e respeitar as regras de convívio social. Nas teorias do consenso, nós veremos que toda pessoa ela tem uma função e uma importância dentro da sociedade. Então, todos têm um papel social e para que se diminua, né, digamos, a criminalidade, ela vai buscar que as pessoas respeitem as regras sociais, né? Então, dentro dessa ideia, deve haver as condutas das pessoas, né? E essas condutas devem ser adequadas àquilo que a sociedade pactuou, né? Então, por exemplo, a partir do momento que a gente vive em sociedade e a gente começa a positivar o direito, a gente vai ter regras de convivência, né? E indo desde regras cíveis, né? Regras de todos os ramos do direito, até nós chegar às regras extremas, né? Da exceção, que é lá no nosso direito penal. Então, evidentemente, para as teorias do consenso, o ideal, o que é? Que ninguém cometesse crime, né? Então, nós temos lá a tipificação do crime, né, de homicídio, matar alguém, e a previsibilidade de uma pena em abstrato.
A ideia dentro das teorias do consenso é que as pessoas, né, respeitem, né, as, a, essa, essa combinação de pensamentos, de modo que todos vivessem, né, de uma forma mais harmoniosa. Porém, a gente vai ver, né, que a própria teoria do consenso ela vai reconhecer que a criminalidade é um fenômeno que existe, né? Só que a teoria do consenso ela vai dizer assim: quanto mais pessoas respeitarem as leis, as normas de convívio da sociedade, menos criminalidade eu vou ter, né? E parece bem lógico essa questão, né? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem me interromper, abrindo o microfone que eu não estou tendo acesso ao chat, pessoal. Bom, seguindo aqui. Dentro da ideia das teorias do consenso, nós vamos estudar 4 escolas, como eu bem falei para vocês, e a primeira que nós vamos ver na aula de hoje é a chamada Escola de Chicago, tá? Então, essa Escola de Chicago, ela é conhecida dentro da criminologia como teoria ecológica ou ecologia criminal. Ela tem esse nome de Escola de Chicago porque ela foi desenvolvida, né, na verdade, pelo Departamento de Sociologia, com esse nome mais famoso. Mas, na verdade, ela se dá da observação, né, do ambiente, por isso ecológico, né, o ambiente em que as pessoas estão vivendo, né. Então, a ideia da escola de Chicago é que as pessoas elas vivem num ambiente, num espaço físico delimitado, e através da falta de organização, né, ou seja, através da desorganização social dentro de uma cidade, é que eles vão justificar o aumento da criminalidade. Vejam que interessante. É da Escola de Chicago que nós vamos ter pensamentos que são validados até hoje, na seguinte ideia, que quanto maior a cidade, maior são os índices de criminalidade. E isso parece bem visível e até de uma forma assim, podemos dizer que uma cidade grande facilita a vida do criminoso. Porque vamos imaginar que vocês morassem numa cidade de interior bem pequena, onde tenha lá, sei lá, 1.000 habitantes. Né? É uma situação de uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Né? Então, evidentemente, isso não vai inibir que ocorram crimes, né? Isso pode ocorrer, né? Mas é menos provável que ocorram, né? Diferentemente de uma grande cidade, né? Curitiba, São Paulo, onde o criminoso ele vai ter a própria massa populacional para se esconder, né? Então, difícil, talvez ele não tenha um reconhecimento imediato após cometer um delito, enfim. Então, a ideia é que essa desorganização social ela se dá principalmente em grandes cidades. E há um problema ecológico, né, do ambiente, porque as cidades, quando elas têm uma explosão demográfica, elas crescem muito espaçadas. Né? Basta a gente olhar a cidade aqui de Ponta Grossa, né, onde a gente vê bairros muito distantes, né? Então, e isso vai acarretar problemas, né, próprios do conglomerado urbano, né? Então, quanto mais espalhada essa cidade for, mais ausência de políticas públicas vai existir, porque vamos imaginar que vão surgindo os bairros aqui em Ponta Grossa cada vez mais distantes do centro, né? Então, há uma ausência de infraestrutura, né, de acesso à escola, a postos de saúde. Então, todo esse problema da falta de planejamento urbano vai refletir na própria criminalidade, né? E isso foi verificado
através do estudo da própria cidade de Chicago, né? Então, como o processo forte de industrialização que ela passou na década de 50, houve um aumento populacional muito rápido, né? Então, vem pessoas de todos os lugares, formando etnias, culturas diferentes, religiões, né? E isso vai formando grupos sociais e vai gerando, evidentemente, conflitos, né? Porque o ser humano ele tem uma característica de ser contra aquilo que é diferente, né? Então, as pessoas até hoje brigam por raça, por uma cultura, pela religião que segue, enfim, né? Sempre o ser humano quer impor a sua percepção, as suas opções ao outro, né? E isso gera conflitos. Seguindo, a escola de Chicago, ela vai principalmente falar que essa desorganização social, né, essa falta de estrutura, vai impulsionar que os delitos ocorram. E isso ocorre, né, como eu já falei, pelo crescimento acelerado das cidades. E então, dentro da ideia da escola de Chicago, ela vai dizer que, assim, dentro de uma cidade que cresce de forma desordenada, vão ser formados círculos e áreas de delinquência, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa figura aqui é uma figura clássica, que foi traçado junto à escola de Chicago, e ela vai mostrar a ideia, né, esse círculo aqui seria a representação de uma cidade em expansão demográfica, e daí ele vai ter camadas de círculo, né? Então, evidentemente, a área central, né, é a área comercial, administrativa, né, como a gente tem, toda cidade tem seu centro, né, então é onde as relações comerciais ocorrem. Aí ele vai aparecer uma zona de transição, há uma zona residencial de pessoas pobres, né, não necessariamente ela está já ligada ao centro da cidade, né, mas ela, digamos, as pessoas que são moradores antigos e que não têm uma condição econômica grande, elas estão nessa área. Aí vai ter zonas mais privilegiadas, né? Então a classe média ela vai estar em locais que vão se distanciando dos bairros mais pobres. E aí a gente vai ter ainda as zonas residenciais de pessoas ricas, né? Então é bem visível isso aqui em Ponta Grossa, essa explosão de condomínios fechados, né? E percebam que essas zonas residenciais de condomínios fechados, elas são mais retiradas, tá? Por que ocorre isso? Porque, evidentemente, não há um espaço que se possa construir um condomínio de luxo próximo à região central, né? E ainda a gente vai ter, evidentemente, as periferias, áreas suburbanas. Infelizmente, a gente vê na nossa própria cidade que existem bairros que você fala o nome e já há um preconceito, né? As pessoas, moram em tal lugar, né? Bairro de bandido, tal bairro, lá é boca de fumo, né? Então a gente acaba vendo o reflexo disso na nossa própria cidade, no nosso próprio cotidiano. Aí a escola de Chicago, ela vai defender a diminuição da criminalidade através do quê? Do planejamento, né, e da administração das cidades, né? Então, ela vai defender que os prefeitos, né, devem, os governantes, levar infraestrutura para todos os bairros mais retirados, né? E que a partir do momento em que há uma infraestrutura e uma presença do Estado, há uma diminuição da criminalidade. A gente pode ver isso no exemplo do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vê aquela situação dos morros, né? Onde os serviços públicos não chegam, né? A polícia não chega, o serviço de saúde não chega, a educação não chega no morro, né? Então,
essas pessoas têm que descer o morro para ter acesso à saúde, à educação, a serviços públicos, né? Mas o que chega lá no morro, né? É o tráfico, as milícias, né? Então, esse poder paralelo, ele encontra um ambiente propício para se desenvolver justamente onde há essa ausência do Estado, tá? Ainda a Escola de Chicago, ela vai propor a criação de programas comunitários, de forma que as pessoas possam participar, né? E a questão da melhoria do visual da cidade, né? Então, evidentemente, você asfaltando ruas, né? Você fazendo programas sociais, casas populares, né? Então, você vai removendo as pessoas de áreas de risco, né? Então, você vai diminuindo essa questão de favelas, né? E as pessoas, evidentemente, tendo uma condição de vida melhor, né? Mais difícil será o contato com a delinquência. As críticas à escola de Chicago são que ela não conseguiu explicar como que ocorre os crimes fora das áreas desorganizadas, né? Então, nós estamos falando de crimes em bairros, né, que são a periferia, né? Mas evidentemente a escola de Chicago ela não vai se debruçar nos crimes que ocorrem, né, dentro de um condomínio de luxo, né? Então, hoje muito comum, né, a questão de, infelizmente, da violência doméstica, feminicídio. Então, de certa forma, a escola de Chicago ela é criticada por ser uma teoria excludente, né, como se somente as pessoas pobres cometessem crimes, né, e não é a realidade. E também a outra crítica que não explicou os crimes de colarinho branco, né, como eu falei, ela é focada na questão social, né, na questão das periferias dentro do espaço geográfico. Aí os principais pensadores da escola de Chicago, só para vocês terem conhecimento, são três: o Robert Park, o Ernest Burgess, Roderick Mackenzie. Tá? Bom, deixa eu reduzir aqui. Deixa eu ver, parece que tem gente querendo entrar na sala de aula. Pergunto se vocês até aqui pergunto, da escola de Chicago aqui, deu para entender o conceito, pessoal? Sim, professor. Engraçado. Deixa eu só ver aqui, pessoal, só um minutinho aqui. Mas tem gente querendo entrar. Adicionei, mas não apareceu. Enfim. Tá, vamos continuar então, tá, pessoal? Agora nós vamos ver uma outra escola. E hoje o objeto da aula será só duas escolas propriamente dito. Vamos lá. Então, voltando aqui, né, pessoal, nós vamos continuar vendo. Nós estamos falando das teorias do consenso, que são 4, né? Nós vamos agora, na aula de hoje, ver uma segunda teoria. Só me confirme se apareceu para vocês o slide aí. Sim. Beleza. Então, joia. Dentro das teorias do consenso, a segunda teoria que nós vamos trabalhar hoje é a chamada teoria da anomia, né? Então, vocês sabem que A é não, né? Ausência, né? E anomia é norma. Então, teoria da ausência da norma. Essa é a palavrinha, né? Para vocês entenderem. E nós vamos ver que não é que não existem normas, né? Mas
Fiquem com essa ideia da teoria de não norma, né, de ausência da norma. Bom, a teoria da anomia, ela também é conhecida dentro da doutrina como teoria estrutural funcionalista. E ela vai ter dois grandes estudiosos, né, um que vocês devem ter contato, já devem ter conhecido na sociologia jurídica, que é o Durkheim, Émile Durkheim, e o outro é o Merton. Então a gente vai dividir aqui o pensamento deles, né? Ambos são pensadores da teoria da anomia, e primeiramente a gente vai trabalhar com as ideias, com as contribuições do pensamento do Émile Durkheim. Durkheim, ele é um dos grandes expoentes, né, de toda a sociologia, né, então ele também se debruçou aqui na questão da criminalidade. E para ele, a explicação da criminalidade é bem simples. Ele vai trabalhar com a ideia de que quando há uma ausência, uma desintegração, um desmoronamento das normas sociais, ocorre uma crise de valores. E essa crise de valores vai potencializar o cometimento de crimes, né? E parece bem razoável a ideia dele, né? Porque a partir do momento em que, digamos que falha a educação, né? Então lá, vocês quando eram crianças, os pais de vocês ensinaram, olha, matar uma pessoa é errado, furtar um objeto, pegar algo que não é seu, né? Algo que é de outra pessoa pegar para si é errado, né? Então, todas essas normas de convívio social, né, são valores que são transmitidos dos pais para os filhos, né? E o Durkheim vai dizer que, em algum momento, ou há falha na transmissão, né, na educação, né, na transmissão desses valores dos pais para os filhos, ou mesmo que os pais transmitam esses valores para os filhos por razões estranhas, esses filhos seguem o sentido contrário, né? Então, o pai ensina a não matar, não roubar, enfim, né? Quase replicando os mandamentos bíblicos. E esse filho, ao crescer, a vida adulta, ele acaba indo para a criminalidade. Né? Então, a justificativa de Durkheim para que a pessoa acabe cometendo crimes é justamente essa crise de valores, né? Então, a pessoa até conhece os valores, mas ela deixou de lado a aplicação dos valores na sua vida. E ele vai dizer, né, que o crime ele fere a consciência coletiva, no sentido de que quando ocorre um crime, né, toda a sociedade, a coletividade, ela de certa forma ela se machuca, né? Principalmente a gente vê quando ocorrem os crimes mais bárbaros, né? Então esses crimes hoje, né, infelizmente, que estão em alta, como o feminicídio, o estupro, enfim, existem vários crimes aí que a gente vê que a sociedade sofre mais pela abominação, né, das condutas. Mas Durkheim ele vai dizer assim que o crime, na verdade, ele é um fenômeno normal da sociedade, né? Então ele vai reconhecer que todas as sociedades ao longo da história da humanidade sempre houveram os crimes, né? Então, na verdade, se a gente fizer uma visão bíblica, né? Começou lá, né? Em Caim matou Abel, né? Então, já lá no início dos primórdios nós já temos notícias de crimes, né? Como aí a gente vê que é uma coisa que provavelmente vai existir sempre na humanidade, né? Embora a gente possa caminhar, né, dentro da racionalidade para a redução desses crimes. Bom, como Durkheim reconhece que o crime é algo natural, ele vai dizer, olha, o crime é natural, mas nós precisamos impor alguns limites, né? Então,
a gente tolera os crimes até um momento, né, e a gente precisa que o direito penal ele venha sancionar os criminosos, para que haja uma resposta e uma satisfação na consciência coletiva, né? Então, muitas vezes a gente vê aí, através da mídia, crimes de grande repercussão, né? Alguns crimes que o ex-marido mata a ex-esposa, depois mata a criança, o filho deles, né? Coisas chocantes assim, em que a nossa reação como ser humano é muitas vezes desejar a própria morte desse criminoso, né? Então, não digo que é a solução, né? Mas a gente tem que ter essa resposta do Estado que realmente a pessoa que comete crimes, né? Ela tem a sua sanção, né? Recentemente houve grande repercussão na soltura aí de um famoso traficante aí por uma decisão controvertida do Supremo Tribunal Federal, né, em que a gente pode dizer que gerou uma insatisfação na consciência coletiva, né, de toda a sociedade brasileira, né. Então, até mesmo a pessoa mais garantista ali, ela acabou tremendo na base, dado as condições e a periculosidade do indivíduo aí que foi solto e que já sumiu do nosso país, né? Ninguém imaginava que ele ia fugir, mas enfim. Seguindo aqui, pessoal, o Durkheim ele vai dizer para nós que quando a função da pena não é cumprida, surge a anomia, né? Então, ele vai dizer que a anomia não é a ausência das normas, mas o seu enfraquecimento na influência das condutas sociais. Vocês já devem ter ouvido falar naquela situação da lei que não pegou, né? Então, vamos imaginar que podemos imaginar a própria lei, né, a tolerância zero hoje que tem para o consumo de bebida alcoólica, né, o famoso proibição, né, de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas, né. Para a maioria, ao receio, as pessoas se adequaram, né, então a maioria das pessoas ou tem o motorista da rodada quando saem, né, quando saíam, né, quando não havia Covid, ou utilizam de motoristas de aplicativos, táxi, enfim. Mas existem pessoas, vocês devem conhecer várias pessoas, que para eles tanto faz, tanto fez, né? Então a pessoa ela bebe e sai dirigindo. Né? Todos vocês devem conhecer algum amigo, conhecido, parente, que para ele é, é como se a lei, né, de tolerância zero à direção após ingestão de bebida alcoólica, né, é como se essa lei fosse fraca, né? Então, para eles, essa lei, na mente deles, não lhes causa preocupação, né? Embora elas assumam o risco, né, de serem flagradas, e aí as consequências são severas. Então, o Durkheim diz, né, que a gente precisa das leis penais e que, na verdade, as pessoas respeitem as leis penais, né, reconheçam elas, sobre pena que essa lei fique enfraquecida, né? Porque se essa lei ficar enfraquecida e toda a sociedade desrespeitar, não se importar mais com a lei, nós teremos esse ambiente de anomia, né, onde eu tenho a lei, mas ninguém se importa com ela, né? Então, há um problema aqui no respeito, na efetivação dessa questão. Bom, seguindo para o segundo pensador da teoria da anomia, nós vamos ter um cidadão chamado Merton, e ele vai dizer que a anomia é um desajuste nos fins culturais, né, na minha meta de sucesso,
e os meios institucionais, que são os meios disponíveis. O que é isso? É a ideia de que todo indivíduo ele tem metas de sucesso, né? Então, por exemplo, vocês querem se formar em direito, né? Alguns, né, pensam em ser aprovados no exame da OAB e advogar, outros pretendem estudar para concurso público, né? Buscar uma carreira pública. Então, são metas de sucesso, né? E que vão vir acompanhadas de questões patrimoniais, né? Então, querem ter um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, enfim, né? Poder viajar o mundo. Então, essas metas de sucesso, né, são o alvo, e os meios disponíveis são as condições que o ambiente lhe proporciona, né? Então, dentro dessa ideia, nós vamos ver que, conforme a classe social, as metas de sucesso, elas são mais fáceis de serem alcançadas do que para outras pessoas. E aqui que vai gerar todo o conflito da teoria da anomia na questão trabalhada pelo Merton. E ele vai dizer que a falta de oportunidade leva à prática de atos irregulares para atingir a meta cobiçada. Então, aqui nós podemos relembrar aquela ideia que eu falei para vocês, né, do menino lá pobre, morador de favela, que ele quer ter um tênis de marca, ele quer ter uma roupa legal, né? E aí o que ocorre? Os pais não têm condição de adquirir esses bens materiais para ele, né? E se ele não tiver muito claro na sua concepção que o crime tem consequências, né? Ele vai estar um passo de aderir, né, a praticar um ato criminoso para que ele tenha, né, a possibilidade de adquirir esses bens de consumo, né, que é a meta de sucesso que ele visualiza, ter aquele bom tênis, ter um celular, enfim. Se ele não tem trabalho, os pais não têm condição, e ele tiver a oportunidade e não tiver muito forte nos valores morais de que a conduta é errada, a delinquência é um dos caminhos que ele pode utilizar para lograr êxito nessa meta cobiçada. E aí é interessante porque o Merton ele vai fazer um diagnóstico numa divisão de 5 tipos de adaptação individual, né? Então, ele vai falar que as pessoas, em geral, elas vão escolher uma dessas 5 alternativas para buscar as metas de sucesso, né? E dependendo da relação, né, da questão institucional, o que a sociedade proporciona para ele, vocês vão ver aqui, vocês podem fazer um exercício e, e, e classificar vocês mesmos, enquanto pessoas, onde que vocês entram. Então nós vamos ter a conformidade, a inovação, o ritualismo, a evasão ou retraimento, né, também conhecida como apatia, e a rebelião. Tá? Deixa eu passar aqui nesse quadro e fica mais fácil da gente conversar. Bom, então assim, a primeira opção que Merton dá seria a conformidade, né? Então a conformidade com os meios disponíveis, né? É possível atingir a meta de sucesso. Então aqui vai estar aquelas pessoas que vão dizer assim, olha, com o que o governo me proporciona, com o que a minha vida proporciona, eu posso trabalhar bastante que eu vou conseguir alcançar o sucesso, né? Então percebam, esse é o indivíduo conformado, né? Ele é conformado no sentido de que ele acredita que a condição social que ele tem atualmente e que as condições que o governo dá para ele, através do seu trabalho, ele pode alcançar o sucesso que ele almeja, né? Os meios culturais que ele almeja, né? Então, assim,
depende muito do que o cara almeja, né? Se o cara almejar, o cara é professor da faculdade e almeja uma Ferrari, aí não dá, né, pessoal? Aí ele não vai conseguir aqui pela conformidade, né, porque será inalcançável adquirir uma Ferrari, tá? Agora, se o cara, eu almejo ter um carro popular bom, né, que me leve e me traga, né, numa questão de segurança, né, aí eu já posso dizer que eu estou conformado aqui e que tenho os meios de conseguir isso, né. A segunda possibilidade de classificação da pessoa é a inovação. E a inovação é interessante, que é aquela pessoa que almeja a meta de sucesso, né, por isso ela age de forma inovadora, deixando de lado os meios institucionais, né, para alcançar seus objetivos. E aqui ocorre o crime, pessoal, porque o que ocorre? A pessoa ela não respeita os meios institucionalizados, então para ela não vai importar as leis e as normas. Para ela interessa o meu meio cultural, a minha meta de sucesso, né? Então eu quero alcançar o sucesso financeiro, né? Aí eu vou inventar um golpe aqui, vou encabeçar uma pirâmide aí e vou trabalhar aí um novo produto aí de marketing multinível, né? E vou fazer uma pirâmide em que, quando o negócio explodir, eu me mando do país, tá? Então, percebam aqui que eu não respeito qualquer lei, né? Então, os meios institucionalizados, eles estão aqui no quadro como negativo, né? Porque não fazem parte, e apenas o objetivo final dos meus meios culturais é que faz parte. Aqui é o cenário, né? Então, o cenário da inovação é o cenário perfeito onde nós vamos ter a realização do criminoso. Aí nós vamos ter uma terceira possibilidade, chamada de ritualismo, onde a pessoa renuncia aos fins culturais, né, à meta de sucesso, e continua seguindo as normas de referência, né? Então é a pessoa que não tem ambição, né, pessoal? Então a pessoa tanto faz ter uma casa melhor, um carro melhor, ter dinheiro, viajar ou não. Então aqui a pessoa já digamos assim, entregou os betos, né? Ela não tem mais ambição alguma na vida dela. Ela só vai seguir e respeitar as leis, seguir a vidinha dela, né? Um dia vai se aposentar, se tiver, né? Vai trabalhar com aquilo, né? Que a vida for lhe apresentando, mas sem nenhuma correria, sem nenhuma busca de melhoria, de projeção financeira, sabe? Então, é aquela pessoa, vocês devem conhecer muitas pessoas que não têm a ambição, então a pessoa terminou o primeiro grau, não quis nem fazer o segundo grau, vai trabalhar num emprego braçal, e para ele tá bom aquilo ali, o dinheiro que ele ganha no mês dá para comer, e é isso aí, né? Então, só que é uma pessoa, né, dentro da lei, né? Então, os meios institucionalizados ali são positivos, né? Ela segue rigorosamente a lei, ela não vai delinquir, mas também ela não busca nada além do que ela já tem, né? Então, ela tem um comodismo, né? Um ritualismo, né? É aquela ideia de acordar, trabalhar, comer e dormir, né? Aquela vida monótona. Bom, aí nós vamos ter um quarto grupo de pessoas chamado de evasão ou retraimento, né? Também conhecido como pessoas apáticas, e essas pessoas, elas também renunciam aos fins culturais, tá? Então elas não vão ter ambição, e elas também renunciam aos meios institucionais, né? Então é a pessoa que está aí vagando no mundo. Então ela não tem objetivo de adquirir nada, e ela também não está nem aí para as instituições. Então aqui, vejam que interessante, aqui existem
as pessoas que estão em mendicância, né, o mendigo de rua, o andarilho, o próprio viciado em drogas, né, naquela fase em que a pessoa já se perdeu nas drogas, né, então vamos pensar na Cracolândia, né, então a pessoa que está totalmente apático, tanto à instituição, à vida em sociedade, como à ambição de conquistar um sucesso profissional, de adquirir bens de consumo. Então, é a pessoa que está totalmente entregue, né, à margem da sociedade. Por fim, nós vamos entrar no quinto tipo de indivíduo, chamado de rebelião. E aqui, por que é rebelião? Porque esse indivíduo, ele refuta os padrões vigentes. Por exemplo, ele considera como modelo de sucesso apreciar a natureza e não acumular patrimônio, né? Então, assim, existem muitas pessoas, né? Existe hoje uma corrente chamada de, se não me engano, de minimalismo. Então, a pessoa quer, sabe? A pessoa quer viver com menos coisas possíveis, né? Então, a pessoa tem um sapato, duas calças, quatro camisetas e é aquilo ali, entendeu? Já não ia dar certo aí, principalmente se a pessoa for uma pessoa mais vaidosa, né? Então ela não vai conseguir viver nessa negação, né, de adquirir as coisas. E então essa pessoa aqui dentro da rebelião, ela vai propor novas metas de sucesso e novos meios institucionais, né? Então é uma pessoa, por isso que ela está com mais ou menos, né? Então é uma pessoa que ela digamos assim, ela é rebelde no sentido de que ela foge totalmente aos padrões, né? Então ela não está muito presa às normas da sociedade, mas também ela não tem os padrões de consumo, as metas de sucesso que são padronizadas e são incutidas na cabeça da pessoa desde a primeira infância, né? Aquele conceito de que, olha, você tem que estudar para você conseguir se destacar e conseguir futuramente um bom emprego e ser um cidadão que tenha condições de uma vida digna em sociedade. Então, esse quadro aqui, ele é bem interessante. Depois, vocês podem analisar pessoas que vocês conhecem e vocês podem dizer se aquela pessoa ela está na conformidade, se ela está na inovação, se ela está no ritualismo, na evasão, retraimento, ou se ela está na rebelião. Vocês podem até mesmo se autoclassificarem de acordo com o estudo de Merton. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Então, deixo em aberto agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou tirar dúvidas, fiquem à vontade. Vamos lá? Não, professor, acho que ficou bem fácil. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai encerrar a aula por aqui. Estou sem dúvidas, professor. Obrigada. A princípio, sem dúvidas. Beleza. Mais alguém? Então tá, pessoal. Então, encerramos por aqui, tá? Como eu falei para vocês, essa aula está sendo gravada e vai ser colocada lá no YouTube, tá? E a respeito das avaliações, notas, a gente conversa pelo WhatsApp, tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos e nos encontramos na próxima semana. Ok, Obrigado a todos. Uma boa semana a todos.